Jesus te trouxe até aqui para te dizer: ainda há esperança para você. Você não vai morrer. A sua história não vai acabar. Você está agora na Sala com Felício. A paz do Senhor a todos os amados irmãos que têm estado conosco aqui em nossa sala. É um prazer mais uma vez poder falarmos um pouco da palavra do eterno Deus. Hoje nós vamos falar acerca ainda há esperança para a árvore cortada. Vamos utilizar do texto que se encontra no livro de Jó, capítulo do número 14, versículos 7, 8 e 9. Diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Precisamos entender que a Bíblia, ela trabalha com 3 tipos de linguagem, sendo ela literal, figurada e simbólica. Entendendo essa linguagem da Bíblia Sagrada, vamos entender que Deus utiliza de figura para apontar para nós. Vou dar o exemplo de outras figuras que a Bíblia aponta para nós. Exemplo, primeiro, ovelha. Quando se fala de ovelha na Bíblia, está falando acerca de nós. E para entender o que Deus está falando acerca desse texto, aonde põe pela figura da ovelha, temos que entender as características da ovelha. Outro, vaso. Quantas das vezes nós vemos na Bíblia Deus utilizando da linguagem vaso? Exemplo, Deus fala para Ananias: vai, porque este é para mim vaso escolhido, falando acerca de Saulo, que preferiu ser chamado de Paulo. Então a gente vê na Bíblia Deus utilizando essas linguagens. Outro exemplo, águia. Na Bíblia, Deus também nos dá a figura para a gente como águia. E agora estamos lendo na figura de árvore. Entenda, a Bíblia nos chama também de árvore. Veja só, uma certa vez Jesus foi fazer um milagre em um cego, ele cuspiu, fez lodo, passou na vista dele e perguntou: o que vês? E ele fala para o Senhor: Senhor, vejo homens como árvore andando. Aí Jesus foi lá e passou de novo e ele começou a ver o homem normal. Ou seja, para Deus nós somos como árvore. E o interessante é que quando fala da linguagem árvore, às vezes não é apenas o homem, mas pode ser o próprio Espírito Santo. Porque a Bíblia fala assim, acerca dos frutos do Espírito. Se é fruto, então entende-se que retirou da árvore. Então o Espírito Santo também, em certos textos, é a figura de uma árvore. Como também Jesus, que disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Ele também é uma árvore, só que ele é a videira verdadeira. Então, olhando para a Bíblia e entendemos que o Senhor nos chama por árvore, precisamos entender então as características da árvore para entender por que Deus está falando isso conosco. Então vamos analisar a árvore. A árvore segue o seguinte padrão, princípio, regra: raiz, tronco, casca, galho, folha e, por último, fruto, que dá ao seu tempo. Então é importante você entender que segue-se essa ordem. A ordem não altera, sempre será assim. Primeiro, raiz, tronco, casca, galhos, folha e frutos. É importante entendermos isso, porque a Bíblia também diz que pelo fruto conhecereis a árvore.
porque a árvore má não dá bons frutos. E Jesus traz essa referência. Tendo ciência disso, vamos analisar então o texto lido no livro de Jó, que fala: ainda há esperança. Esperança para a árvore que foi cortada. É verdade, você e eu não queremos ser cortados. Não queremos perder o nosso tronco. Não queremos perder a nossa casca, os nossos galhos, nossas folhas, para poder gerar fruto. Mas pode acontecer de perder as folhas, de perder os galhos, de perder a casca, de perder o tronco. Pode acontecer. Tanto pode acontecer que a Bíblia, ela nos deixa entender isso. E ela fala: mas ainda há esperança para a árvore cortada. Vamos lá. No livro de Joel, nós entendemos que existe 4 tipos de gafanhoto. No hebraico, Gazan, Arbet e Elek Razim, que quer dizer cortador, migrador, devorador e destruidor. São os 4 gafanhotos que nós vemos no livro de Joel. Quando nós vemos cortador, migrador, devorador e destruidor, nós podemos aplicar como tipos de demônios que trabalham justamente nessas áreas. E é bom entender que o inimigo da nossa alma, ele é organizado. Ele trabalha em áreas específicas, em ordem, para poder ter sucesso no seu investimento contra a nossa vida. Tendo ciência disso, nós também precisamos ser prudentes e conhecer a palavra do Senhor para saber como combater o inimigo da nossa alma. Olha só, a Bíblia fala desses 4 gafanhotos e cada um tem as suas características. O cortador, ele trabalha na função de cortar as folhas da árvore. E ao cortar as folhas da árvore, a árvore perde uma função muito importante para ela. Qual é essa função? Que é de absorver a luz e o calor. Ela consegue respirar pelas folhas, pelos galhos, pelo tronco, mas, porém, absorver a luz e o calor somente pelas folhas. Então, quando o inimigo da nossa alma consegue cortar na vida de alguém, de um servo de Deus, as suas folhas, essa pessoa, ela começa a se sentir fria. Por quê? Por perder as folhas, ela não está mais conseguindo absorver a luz e o calor. Então ela olha para algumas coisas da sua vida e parece que ela está fria ou que aquilo está frio. Exemplo, olha para a sua vida espiritual e fala: eu me sinto frio espiritualmente. Eu não estou conseguindo mais louvar como eu louvava. Eu não estou conseguindo mais orar como eu orava. Eu não estou conseguindo mais buscar como eu buscava. E a pessoa acaba se sentindo frio. E parece que a luz vai se apagando, a luz do seu entendimento. Mas, na verdade, Deus pode mudar essa situação. Mas, pela pessoa ter perdido as folhas, ela começa a se sentir fria. Isso pode acontecer até mesmo no seu relacionamento. Pode se sentir frio para com seu companheiro, para com a sua companheira, para com seu filho. Pode se sentir frio no seu trabalho, não consegue mais sentir o prazer de estar trabalhando naquele ambiente. Você se sente frio porque perdeu as folhas e não consegue mais absorver a luz e o calor. A luz da revelação da palavra e o calor do Espírito Santo. O inimigo, ele vem mesmo para poder cortar esse teu prazer de sentir o calor do Espírito Santo. Mas, se você só perdeu nesse momento as folhas, concentre-se força para que as suas folhas cresçam de novo. Como? Se esforçando
a buscar a presença do Senhor, se esforçando em encontrar de novo prazer em sua família, no seu trabalho, principalmente na sua vida espiritual. Concentre força, não permita que o próximo demônio venha e corta os seus galhos, porque senão vai ficando pior. Então, se porventura você percebeu que apenas as folhas foram cortadas, concentre força, busca o Senhor, ore. Mas eu não estou tendo palavras para orar, mas se esforça, fique nos pés do Senhor, tente mais uns minutinhos. Quando você pensar que não, a primeira folha vai brotar. Quando a primeira folha brotar, você vai sentir diferença, porque essa folha vai conseguir absorver a luz da revelação de Deus para a sua vida de novo. E ela vai trazer de novo calor, vai te aquecer de novo. Mas se porventura você passou por essa etapa e já está na etapa dos galhos cortados, que é o migrador, que quando ele vem, ele corta os galhos. E o que os galhos significam? O galho significa crescimento e expansão, porque através dos galhos a árvore expande, ela vai crescendo, vai expandindo. E se o inimigo da sua alma, ele conseguiu cortar esse galho e você não consegue mais ver opção de crescimento, você não consegue mais ver o que fazer para poder crescer em seu ministério. Você olha e fala, eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que trabalhar, não tenho ideia, eu não consigo enxergar. São os galhos que o inimigo cortou e você não está conseguindo mais ver opção de como crescer. Outros, além de perder a folha e perder também os galhos, ele perde também a casca. A casca, ela envolve o tronco, trazendo proteção para o tronco. A casca, ela fala de proteção. Quantas pessoas que hoje estão sensíveis a tudo, se de repente um irmão na igreja esquecer de dar a paz do Senhor, cumprimentar ou falar com ele ou ela, já fica triste, já fala, ninguém me ama mais, não falou mais comigo, não é mais meu amigo, não me entende mais, é sensível a tudo e a todos, na igreja, em casa, no trabalho. Se alguém brincou, já ficou chateado, já ficou entristecido, já vou sair desse trabalho e por aí vai. Por quê? Porque as cascas foram comidas, foram arrancadas, a casca da proteção, e a pessoa está sensível a tudo. Qualquer crítica, ainda que seja construtiva, para o crescimento dela, para o aproveitamento dela, ela não consegue absorver como uma crítica construtiva. Vai sempre receber como crítica destrutiva. Por quê? Porque a casca foi arrancada pelo inimigo da nossa alma. E essa pessoa está sensível, vulnerável a tudo que acontece ao seu redor. No seu mundo, nada mais vai dar certo. Tudo agora é frágil. Qualquer coisa agora pode quebrar, cair, o trabalho que dirige vai acabar, o seu sonho não tem mais jeito, porque a casca veio, a casca foi arrancada pelo inimigo da sua alma. E por último, vem o destruidor. E esse destruidor, já vendo que não tem folha, não tem galho, não tem casca, ele trabalha no tronco. E no tronco ele consegue cortar. E então assim a árvore morre. Infelizmente, irmãos, tem muita gente na igreja que está morta espiritual. Já perdeu as suas folhas, já perdeu os seus galhos, já perdeu a casca da proteção. E agora perdeu o tronco, está morta espiritual. Ela vai para a igreja, ele vai para a igreja porque é domingo. E eu tenho que estar na igreja como se uma obrigação, não mais como um prazer. Essa pessoa já está morta.
Ela olha para o seu relacionamento, a sua família, a tudo aquilo que ela conquistou, que Deus permitiu que ela tivesse. Ela olha e não consegue mais sentir prazer, está morto. Olha para si e fala: porque eu ainda estou vivendo, porque eu ainda vou para a igreja, porque eu ainda estou casado, casada, porque eu ainda estou nesse trabalho. A pessoa está morta, porque o inimigo veio e cortou a árvore e a pessoa conseguiu morrer. Ela não consegue mais concentrar força para crescer. Mas vem a palavra e fala: você está agora na Sala com Felício.